Oiê, dando continuidade aqui aos nutrientes, onde rola um mito aqui, que se tirar o produto de origem animal vai ter problema. Então, agora eu vou falar sobre proteína, vou falar sobre cálcio e vou falar sobre o ômega 3. Então, proteína, assim, você virou vegetariano, você não vai conseguir fazer cirurgia, vai faltar colágeno para você não vai conseguir ter bom rendimento na academia, as crianças não vão ter desenvolvimento adequado porque não vão ter proteína suficiente, e assim, é bem esquisito nessa fase, assim, em pleno século XXI, a gente falar de falta de proteína do reino vegetal. É uma coisa bastante absurda. Até assim, eu falo isso não é uma coisa pesada, é uma coisa leve, dá até vontade de rir mesmo. Porque todos os aminoácidos, que é a menor unidade de uma proteína, que tem no reino animal, tem no reino vegetal. A gente tem 8 aminoácidos que a gente não consegue produzir no nosso corpo. São os aminoácidos indispensáveis. Os outros, que a gente tem 23 no total, os outros, a partir desses 8, a gente faz combinações e a gente produz esses aminoácidos, e daí, em sequência, a gente produz as proteínas. Uma proteína é uma sequência de combinação diferente de vários aminoácidos. Então, a gente precisa ter os indispensáveis, daí eu faço os que não são indispensáveis, que eu mesmo fabrico, e a partir dali eu vou montando essas proteínas. Todos os alimentos de origem vegetal têm, em quantidades adequadas para a nossa necessidade, esses aminoácidos indispensáveis. Então, foi-se o tempo de falar que o reino animal tem proteína que não encontra no reino vegetal, que a proteína é melhor, que a digestibilidade é melhor, que o valor biológico é melhor. Já não se fala mais disso, já não tem mais sentido. A gente consegue produzir, então, tudo a partir de uma boa ingestão de alimentos fonte de proteína vegetal, que são as leguminosas, a gente vai encontrar nas oleaginosas. Aliás, todos os alimentos têm algum grau de proteína, né? Então, as frutas e as batatas são as que têm menos quantidade. Aí, as verduras e legumes, os cereais, as leguminosas, as castanhas, todas elas tem algum teor de proteína, podendo variar. As que tem mais, por exemplo, no caso das leguminosas, depois as castanhas e os cereais, variando. Arroz, por exemplo, tem bem menos proteína do que a aveia, milho tem menos proteína do que a quinoa, e aí a gente vai fazendo esses ajustes, e um nutricionista que sabe mesmo fazer esta conta para depois, no final, dar tudo certo. Então, para criança, bebezinho, criança, gestante, mulher amamentando, adultos, pessoas com qualquer tipo de doença, podem ficar em alimentação vegetariana estrita, porque não vai faltar proteína. Viramos a página, vamos para o cálcio. Então, disse que você tirou os laticínios da alimentação, não vai ter falta de cálcio. Os laticínios são apenas uma fonte de cálcio. A gente tem cálcio em ótimas quantidades no reino vegetal também. Existe um alimento chamado gergelim, que é um dos mais ricos em cálcio do reino vegetal todinho. Só para você ter uma ideia, 3/4 de xícara de chá de gergelim aproximadamente daria todo o cálcio necessário pelas recomendações internacionais, que são 1000 miligramas. 3/4 de xícara de chá de gergelim tem quase 1000 miligramas de cálcio, tem 900 e pouquinho aí miligramas. Obviamente que ninguém vai comer 3/4 de xícara de chá de gergelim, porque eu vou desequilibrar, por exemplo, tem muita gordura, então eu vou ingerir gordura demais, não dá para fazer dessa forma. Mas se eu incorporo o gergelim no meu dia a dia, a partir de sementinha moída ou de tahine, aí eu associo com as folhas verdes escuras do tipo couve, agrião, rúcula, os temperinhos frescos. Eu associo, por exemplo, feijão branco, tofu, chia, que tem bastante ômega 3, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que tem um bom teor de cálcio, amaranto, que tem um bom teor de cálcio, e acima de tudo,
Os alimentos enriquecidos. Então, um copo de 200 ml de leite de vaca tem 240 miligramas de cálcio. Um copo de leite vegetal enriquecido com cálcio tem os mesmos 240, às vezes um pouco mais do que isso. Então, não é um problema o balanço do cálcio numa alimentação sem os laticínios. E para a gente finalizar o ômega 3, falar, se você não comer peixe, você não tem o ômega 3. O peixe, ele só tem o ômega 3 porque ele come a alga. A alga tem o ômega 3. Aí ele ingere aquilo, transforma esse ômega 3 e impregna na carne dele na forma de EPA e de DHA, que é a forma ativa do ômega 3, que é como está no nosso corpo. O nosso corpo tem o EPA e o DHA. Então eu consumo o ômega 3, transformo esse ômega 3 e faço e deixo impregnado no meu organismo ou circulando no meu organismo o EPA e o DHA. Mesmo pessoas onívoras que consomem peixes deveriam consumir chia, linhaça, que são os principais, e as nozes também, porque as pessoas onívoras não comem os peixes ricos em ômega 3 todos os dias, que são as sardinhas, o atum, o harém, que é a cavala, o salmão, que é bem conhecido pelo teor de ômega 3, só se ele fosse pescado assim, selvagem, que a gente fala. O salmão é criado em fazendas pesqueiras, ali não tem a alga, portanto ele não consome a alga, ele não converte o ômega 3 no corpo dele e não vai ser fonte. Então aí fica a explicação dizendo que esses 3 nutrientes também são um grande mito de que se eu parar de consumir alimentos de origem animal, vai faltar na alimentação. Não vai não, a gente tem como balancear tudo isso só com cereais, leguminosas, frutas, verduras, legumes, castanhas, o sol, certo?